Bom, eu sou o Renan, eu sou do curso de audiovisual, entrei em 2011. Já estou me formando, espero me formar esse ano. A primeira vez que eu ouvi falar do curso de audiovisual foi quando eu tinha uns 15 anos, assim, e eu tinha acabado de ver uma animação, que na época eu gostava muito de animação e desenho, e eu pensei que eu queria, como seria fazer, trabalhar com isso, quem trabalhava com isso. E aí eu descobri o curso de audiovisual que poderia abranger animação, e vi uns cursos de animações também, que na época existiam menos, assim, e daí eu acabei visando muito audiovisual, assim. Também a partir dos 15 anos eu comecei a gostar muito de filme, ver bastante e também ficava muito interessado pela forma que as coisas aconteciam, assim, como os filmes eram feitos, como os programas de TV eram feitos também. E aí eu acabei sempre visando muito mais o curso de audiovisual do que as outros cursos que eu tinha vontade de fazer. Bom, eu morava em Ribeirão Preto, no interior, e daí eu tive que vir para São Paulo, assim, e era tipo toda uma nova aventura na minha vida, que era mudar de cidade, morar sozinho, sem os pais. Mas foi uma experiência interessante, assim, que eu senti que pela primeira vez que eu tava virando adulto, assim, de fato, mas também foi a primeira vez que eu me senti muito criança, porque eu não sabia lidar, assim, com as coisas da nova cidade, assim, e foi toda uma questão, assim. Quando eu entrei na ECA, eu fiquei muito deslumbrado com tudo, assim, porque eu me senti muito bem recebido. Eu tinha muito medo de ser recebido com hostilidade pelos veteranos, como eu achava que acontecia em todas as universidades. Mas aqui na ECA eu me senti muito bem recebido, eu me senti muito integrado com os veteranos e assim, no começo era tudo muita felicidade. Acabei de passar no vestibular e daí um pouco mais pra frente a gente vai encarando mais a faculdade como com os ossos do ofício de você estar na faculdade, ter que entregar um monte de coisa, ter que fazer um monte de trabalho. Mas às vezes também quando eu paro para pensar, eu percebo que a ECA é um lugar muito ótimo. Eu consigo assim valorizar esse ambiente assim que tem pessoas que respeitam muito a diversidade de pensamento e também a diversidade dos modos de vida também. Eu acho que a faculdade de audiovisual me abriu muitas oportunidades, assim, para trabalhar de fato com audiovisual e, e eu valorizo muito todas as oportunidades que eu tive, assim, tanto fora da ECA como dentro da ECA com os amigos de curso com os quais eu fiz vários trabalhos, vários projetos e cada projeto eu acabo me envolvendo muito assim com a equipe e criando um carinho mesmo, um sentimento pelo projeto que eu estou fazendo, né? Teve um exercício que a gente fez durante o terceiro ano e ele vai sendo trabalhado ao longo dos semestres, né? Então ele só ficou pronto ano passado. E aí, ano passado, ele foi selecionado pelo Festival Mix Brasil, e ele é um orgulhinho, assim, da gente ter sido selecionado, e que eu dirigi junto com uma amiga, e a gente escreveu juntos também. Sei lá, a gente ficou muito feliz, assim, porque de certa forma a maioria dos trabalhos que a gente faz acaba ficando muito entre nós mesmos, assim, principalmente no pessoal do curso mesmo. Às vezes nem circulado pela ECA também ele acaba sendo circulado, os nossos trabalhos. Mas aí um lado bom do festival foi isso, que o nosso filme saiu um pouco do nosso circuito de pessoas do curso que assistem os filmes feitos pelas pessoas do curso apenas, e foi um pouco para fora. Então a gente teve a oportunidade também de ver as outras pessoas comentando sobre e vindo falar com a gente também sobre o filme. E foi legal também só de ver dele passando fora da faculdade ou fora apenas do YouTube também. Bom, no curso de audiovisual a gente acaba vendo um pouco de todas as áreas, assim. Eu achava que o curso ia ter mais TV do que ele tem de fato, mas eu acho que o que teve de TV eu consegui aproveitar bastante, eu gostei bastante. Mas da área de cinema, assim, a gente pode se especializar ou em montagem, direção, produção, roteiro, som e imagem, que seria foto, né? E tem direção de arte também.
Eu gostei muito de direção de arte, embora o curso não veja direção de arte como uma ênfase propriamente dita. Então eu acabei pegando a ênfase de direção e de montagem. Direção eu acabei pegando um pouco de um pouco como segunda opção, assim, mas acabei gostando muito mais. E montagem era a coisa que eu queria mesmo, assim, quando eu entrei no curso eu já imaginava que eu ia gostar. Mas, assim, direção de arte foi a coisa que eu mais gostei no fim das contas, porque eu acho que é uma área muito eclética, de você ter que ir atrás de objetos, ir atrás de cenários. Então, cada projeto na direção de arte, eu sinto que a equipe acaba aprendendo muito, porque, por exemplo, você ter que construir um cenário de uma casa é muito diferente de você ter que construir o cenário de um ambiente, um hospital, por exemplo, qualquer outro ambiente. Então você tem que estudar a história do lugar, você tem que estudar é, por que cada coisa fica em seu lugar e onde faz sentido cada coisa ficar. E também eu acho que todo o trabalho criativo de direção de arte é muito interessante, de ter que pesquisar todas essas coisas e de realizar mesmo, e colocar e pensar, nossa, como é que vai ficar legal no plano. Então, a parte que eu mais gosto de fato é a direção de arte, e meu TCC é nessa área também. Eu sinto que assim, agora que eu tô saindo do curso também, parece que eu queria ter aproveitado muito mais as coisas, assim, muito mais o tempo que eu tive dentro da faculdade. Então, eu queria ter participado muito mais dos eventos que acontecem, os eventos acadêmicos, eu queria ter participado muito mais do movimento estudantil, mas aí, de repente, você começa a encontrar um monte de freela, eu começo a entrar nos estágios, e aí você percebe que você não tem tempo tanto para aproveitar a carreira acadêmica, assim. E eu acho que era uma coisa que eu poderia ter feito mais nos primeiros anos, mas também me sentia mais cansado com a carga horária do curso. Mas também acho que todas as experiências que eu aproveitei foram boas experiências, assim. É, nessa questão da integração, assim, que eu acho que falta um pouco entre os cursos da universidade. Às vezes eu também fico nessa dúvida se não existe alguma coisa que já faz um pouco mais essa integração e não fui eu que falhei de ter ido atrás, assim, e não ter me informado direito, de saber todas essas coisas. Mas também achei que uma coisa boa da faculdade foi que a gente também pode passar pelos outros cursos e aprender bastante e realizar, de certa forma, uma coisa meio interdisciplinar, assim. Então, eu sinto que também todas as coisas que eu fiz aqui na ECA foram muito ótimas. Eu também pude sair do meu curso, fazer coisas nas artes plásticas que me interessaram, mas também pude passar na FEFELESH e fazer coisas das ciências sociais que também me acrescentaram muito. Então, essa é uma coisa que eu valorizo também bastante na faculdade. Era isso.